o estresse eu acho que faz parte da vida de todo mundo, né? Eu queria saber como que o nosso organismo reage quando nós estamos estressados. Olá, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do Dose Máxima, o podcast da Bionats. E aqui como nosso ilustre convidado, o Cali Nardini. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Tabata. Eu sou o Cali Nardino, farmacêutico, mas vou voltar a palavra às mulheres. Então a Tabata vai apresentar aqui a Paula, que é a nossa convidada de hoje. Aqui nós temos como convidada hoje a doutora Paula, graduada em nutrição há 15 anos, atua na área clínica com foco em emagrecimento, nutrição esportiva e melhora da qualidade de vida e longevidade. Seja bem-vinda, Paula. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, conhecê-los pessoalmente. Inclusive, a Paula é a nossa garota propaganda lá dos vídeos que a Bionats disponibiliza com tanto conteúdo para vocês aí na internet. Aí a gente aproveita para que vocês sigam os nossos canais da Bionats no Instagram e todas as mídias sociais para acompanhar notícias, novidades e todas as informações que, inclusive, a doutora Paula traz para a gente. Isso aí. Paula, vamos começar assim? Eu gostaria de saber que o estresse, eu acho que faz parte da vida de todo mundo, né? Eu queria saber como que o nosso organismo reage quando nós estamos estressados. O nosso organismo, ele produz um hormônio chamado cortisol, que é um hormônio esteroide, e esse hormônio, ele regula os níveis de ansiedade, de motivação, de medo. Então, é um hormônio que ele existe no nosso organismo para nos trazer segurança quando a gente passa por alguma situação desse tipo, de motivação ou de medo, né? Então, quando a gente está estressado, temos esses picos de cortisol. Certo. Mas o cortisol, ele é produzido naturalmente pelo nosso corpo e ao longo do dia a gente muda, né? Então, por exemplo, de manhã a gente produz mais pra gente ter mais disposição, pra gente ter mais foco nas nossas atividades do dia, e no final do dia ele diminui, né? Que normalmente ele diminui pra gente começar a produzir serotonina, que é o nosso hormônio do sono, do bem-estar, produzir melatonina, né? Que é pra ter o relaxamento e a gente entrar no nosso processo de descanso. Perfeito. Bom, então a gente sabe que é normal, a gente precisa produzir cortisol para ter o nosso ciclo, né? De vigilância, de ter um dia mais ativo e também para manutenção do foco. Exato. Agora, quando que a gente consegue diferenciar no momento que a gente está estressado? Teria algum nível, algum indicador, algum sinal para a gente saber se é uma produção normal ou se eu estou com uma produção excessiva relacionada ao estresse? Sim, porque o cortisol, quando ele aumenta no momento de estresse, aumenta a pressão arterial, então a gente começa também a ter sensações que é o indicativo, né? Outra coisa também comum às vezes, aumenta o apetite, então a gente sente mais fome, né? É normal no final do dia a gente tá muito estressado, ter esse pico de cortisol que na verdade era para ele estar reduzindo, né? E é o momento que às vezes a pessoa fica mais estressada, passou por muito estresse no trabalho ou por alguma situação, e aí tá com esse pico muito elevando, né? Produzindo muito cortisol num horário que não deveria estar produzindo. E aí começa isso, né? Começa a ter esses batimentos, ter excesso de fome, e é onde a pessoa acaba comendo mais, comendo sem pensar, comendo mais pelas emoções do que pela nossa fome física, né? Então quer dizer que algumas pessoas podem ter uma compulsão alimentar relacionada a essa produção de cortisol que é originada do estresse. Exatamente, é isso aí, o principal sintoma é a compulsão alimentar. Perfeito. Existe alguma forma, algum alimento que a gente consiga consumir ou deixar de consumir para ajudar nessa modulação desse cortisol, Paulo? Normalmente quem é muito estressado e quer compensar esse estresse, o que ela toma? Café. Normalmente quem é estressado ou que tem esse ritmo mais acelerado é movido a café. Mas será que o café, ela associa que o café deixa ela mais ativa, que ela precisa daquela energia, só que não, né? O café é estimulante, ela vai deixar mais estressado ainda. Então a gente tem que consumir alimentos que diminua
esse pico de cortisol e também que nos deixe mais calmo, né? Então, por exemplo, um chá de camomila, um exemplo assim básico, mas é isso, não estimular para que você fique mais eufórico, que aumente a sua adrenalina. Não, a gente tem que consumir alimentos que diminuam essa adrenalina para você conseguir manter, diminuir esse cortisol e você ter mais controle na situação que você está passando. A gente tem que se conhecer o mínimo para saber se já estamos estressados ou ansiosos. Para poder saber, assim, como se alimentar de forma correta. Exatamente. E tomar café com moderação. Com moderação, gente. Até o meio-dia, mais ou menos, se você já tem problema de insônia, principalmente, né? Porque a cafeína é isso, ela vai ativar o nosso sistema e vai deixar a gente acordado. Então, vai aumentar a insônia. E isso tudo acaba mexendo nessa parte hormonal, né? Então, você tem insônia, você diminui a produção de melatonina, né? Porque o seu cortisol tá aumentado, então desregula tudo. Então, quando eu aumento o cortisol, eu acabo prejudicando a produção tanto de serotonina, que dá o bem-estar, quanto a melatonina, que vai ser responsável pelo sono. E aumenta o cortisol. Atrapalha tudo, então. Atrapalha tudo, porque é o que eu falei. No momento que o cortisol, produção natural do cortisol diminui, se a pessoa estiver produzindo mais pelo estresse, né, pela situação que ela está passando, isso vai influenciar nesses outros hormônios que, naturalmente, né, no ciclo circadiano, aí a gente teria que estar aumentando e não diminuindo. Perfeito. Então, um tem relação com o outro. Então, esse ciclo circadiano seria uma forma do nosso organismo regular esta parte hormonal. Produzir um pouquinho de cortisol para ficar bem ativo, com foco, mas não em excesso para não entrar em estresse. Exatamente. E ao mesmo tempo ter uma produção noturna da melatonina, ou também no finalzinho do dia da serotonina. Para ficar com bem-estar, relaxado e dormir. E ter um sono reparador, né? Porque a pessoa que não dorme bem, que não tem um sono reparador, ela vai ser estressada. Já acorda estressada, né? E se tem estresse, ela pode ter alguma síndrome também? Ou, por exemplo, uma síndrome que a gente ouve falar bastante hoje, que é burnout, coisas de trabalho. Isso, porque é uma sobrecarga física e mental, né? Então, hoje em dia, quem quer resolver tudo, quem quer dar conta de fazer tudo, normalmente tem essa síndrome, porque o corpo ele se estressa, né? Então, ele precisa aí manter o relaxamento e a pessoa vai virando um ciclo, né? Que ela não dorme, aí ela não dorme, ela não rende, aí ela não rende, ela estressa, e aí por aí vai. Aí já não come direito, não tem horário pra comer, prefere fast food, comidas açucaradas. E é o que eu sempre falo, né? Quando a pessoa ela não tem rotina, ela vive sem horário pra nada, ela só come pra matar a fome, ela não come pra se nutrir, né? Então, o grande problema, principalmente que eu vejo muito no consultório, é isso. A pessoa não toma café da manhã porque é corrido, a pessoa almoça na correria, já acorda cedo pra se atrasar de manhã, com calma, Exatamente. Né? Tá tudo errado. Já acorda cedo e aí vira uma rotina, né? A pessoa que já vive nisso, acorda cedo, não se organiza, não toma café da manhã porque não deu tempo, aí ela já fala, eu não gosto de tomar café da manhã. Não é que ela não gosta, ela não tem esse hábito e pra ela funciona assim. Certo. Né? E aí, esses picos, às vezes, de um jejum forçado, não um jejum saudável, ele acaba influenciando. Então, ela acordou, ela não se nutriu, aí ela comeu mal no almoço, aí ela passou a tarde sem comer, se estressou mais, tomou muito café. Chega a noite que ela faz, vou passar num fast food. Não vou parar, vou fazer uma salada, vou comer um arroz, feijão e uma carne, não. Porque comer saudável, ele inclui a programação, né? Sim, a organização. A passada do mercado, no hortifruti, se organizar, né? Só que se a gente pensar, toda essa organização que a gente traz muito isso, né? A alimentação saudável requer organização. Só que para e pensa, para você passar num fast food ou para você procurar parar e sentar e pedir um iFood, pode ser mais rápido porque você já sabe o que você quer comer. Só que você perde o mesmo tempo do que se você olhar uma opção saudável. Sim. Então, tudo é escolha. Tudo hoje em dia é a escolha que você faz. Existem fast foods com opções saudáveis também, Sim, né? Sim, não são todos que a gente fala assim, não pode de jeito nenhum. Não, é saber, saber escolher as opções. Então, um alimento que tenha proteína, que tenha carboidrato, que seja completo. Né? Então, um hambúrguer, por exemplo, eu acho completo. Ele tem um pouquinho de excesso de gordura ali, só que ele tem o pão, tem o carbo, ele tem a salada, ele tem o hambúrguer e uma boa quantidade de proteína do hambúrguer.
do que uma pizza, né? Pizza normalmente é mais carboidrato. Uhum. Então eu falo que é isso, é saber escolher. Até na hora de comer errado, se tiver uma boa escolha, né? Ok. Você come bem, né? Você não tá indo pelo pior caminho. E no seu consultório, assim, você já atendeu, atende muito? Como que funciona esse pessoal que tem essa síndrome de burnout? Então, eu acho que hoje é muito comum, principalmente em mulheres, né? Porque Certo. é isso, hoje a mulher tá mais na sociedade, trabalhando demais, né? Ela quer meio que se igualar ali com um homem, mas ela é mãe, né? Então ela é dona de casa. Então, esse estresse, tanto físico quanto mental, essa sobrecarga de tarefas, né? É muito comum nos dias de hoje. Hoje a nossa sociedade é isso, né? Vive no automático, querendo resolver tudo, então é muito comum. E eu percebo que mais em mulheres. E você também, na sua experiência clínica, no seu consultório, você também observa alguma relação do estresse com a ansiedade? Sim. Poderia dar uma explicação para nós sobre esse sentido, doutora Paula? Tá. Então, o estresse, ele é a produção do hormônio cortisol. Então, o estresse, o cortisol. E a ansiedade, ela é mais voltada para a serotonina, que é o nosso hormônio do bem-estar, né? Então, lógico que uma coisa puxa a outra, né? Então, você tá estressado, você também fica ansioso, porque aí você, né, também diminui a produção de serotonina. Então, uma coisa está super relacionada com a outra, porque quem é estressado normalmente é ansioso por ter essa relação. Então, aumenta um hormônio e diminui o outro, né? Uhum. Nós temos um dado aqui interessante e assustador ao mesmo tempo, cara. É importante falar sobre isso. Que nós temos ali entre a faixa etária dos jovens de 18 a 24 anos uma prevalência de 31% só dos brasileiros com algum tipo de ansiedade. Você acredita? O que você acha que pode estar acontecendo para tantos jovens estarem tão ansiosos no dia de hoje, Eu Paula? acho que é muito imediatista, né, o jovem de hoje. E não só o jovem, se a gente parar pra pensar, nossa rotina também tem um pouco isso. Eu acho que a era da internet, tudo a gente tem que resolver muito rápido, o áudio tem que ser rápido, tudo tem que ser, assim, resolvido muito rápido. Além de rápido, a gente ainda... Coloca no 1.5 e 2, né? Exatamente. Não, e assim, até comigo eu percebo, por exemplo, numa situação, num vídeo que a gente não consegue acelerar, a gente se incomoda, porque a gente não consegue mais ouvir um vídeo no seu áudio normal. Então eu acho que é isso. E os jovens, principalmente, eles estão vivendo muito mais cedo isso do que a gente viveu, né? Então, eu acho que tudo imediato, tudo querendo tudo muito rápido, querendo evoluir muito rápido também. Eu acho que também tem essa questão. Passar das fases muito rápido, exatamente. Né? Então, hoje você vê uma criança de 2 anos com celular. Sim. Na nossa época, a gente nem tinha celular, né? E malemar uma TV, né? A gente tinha o hábito de assistir. Então, eu acho que tem essa relação, sabe? De tudo muito evoluindo muito rápido, passando as fases muito rápido. Então, eu acredito que tem essa relação mesmo dos jovens. E olhando essa relação, então a gente pode entender que o estresse ele vai afetar tanto essa parte da ansiedade, vai afetar também, chegando a levar uma síndrome de burnout. E isso pode acarretar também insônia. Exato, com certeza. Eu acho que tem toda a relação. Então, cortisol, serotonina, a insônia, né? Então, se a pessoa é muito ansiosa, muito estressada, como eu tinha falado, a melatonina, ela também diminui a produção, né? Então, se mantém por muito tempo, às vezes não faz um acompanhamento, um tratamento para caracterizar e identificar que ele tá com uma ansiedade ou um estresse muito alto, né? E tem essa relação. Você vê que todo mundo que é estressado tem insônia, né? Não consegue dormir, naturalmente por diminuir essa produção hormonal. E a ansiedade, ela pode causar algum tipo de inflamação no nosso organismo? Sim, porque exatamente por diminuir esses hormônios, né? Então, uma pessoa mais ansiosa, ela tem mais estresse oxidativo, né? Que são o que polui as nossas células, por exemplo. Então, e acaba inflamando o nosso corpo, né? Então, uma relação também que a gente vê muito é essa ansiedade que está ligada com o nosso sistema nervoso central com, por exemplo, o intestino preso,
Então, é uma inflamação que o cérebro, intestino tem total ligação, terminações nervosas ali no intestino, que faz piorar essa qualidade da microbiota intestinal, né? Então, principalmente, o que a gente vê muito é mudança no intestino. Então, é uma inflamação que a gente chama de disbiose. Então, uma relação muito agravante, assim, da ansiedade, e falando em inflamação, é a parte intestinal, né? Que tem total relação com a parte emocional, E né? como você disse que o maior número de pessoas ansiosas são mulheres e o intestino preso, a grande reclamação das mulheres, Sim, né? Principalmente por conta hormonal, né, da mulher, pelo ciclo que a gente passa, né, pela diminuição de ferro. Então, isso também tem muito a ver, sabe? Mulheres com uma disbiose ou com o intestino mais preso, né, tem total relação. E essa relação ela também pode ser estendida para o aumento de peso, quando a gente olha a ansiedade, inflamação, compulsão. Sim, principalmente pela privação do sono. Durante o sono a gente produz 2 hormônios, né? Da saciedade, leptina e grelina. Então, quando a gente não tem uma boa noite de sono, nós também diminuímos essa produção desses hormônios e aí a gente sente mais fome, né? E uma pessoa que não tem um bom sono, não tem um sono de qualidade, ela também não vai conseguir se alimentar de forma correta, né? Então, você percebeu que é um ciclo, né? O estresse, a ansiedade, a insônia, e tudo isso leva à obesidade. Tem total relação. E a gente consegue tratar a ansiedade apenas mudando os hábitos alimentares? Com certeza. Eu acho que é o primeiro passo, assim, né? Não só alimentação, como também terapias. Eu acho que a parte emocional ela tem que ser associada. Tem que ser os 2 profissionais ali, um psicólogo, porque a gente sempre procura nutricionista porque, eu quero mudar minha alimentação porque eu tô engordando porque minha alimentação não tá boa. Mas por que você tá comendo em excesso? Como que tá suas emoções? Por que você tá tendo a compulsão alimentar? Qual que é seu gatilho? Eu tenho uma amiga que a gente tem um ditado interno nosso que é assim, ou as pessoas sempre descontam na comida, ou a gente come muito, ou a gente não come nada. É impressionante como essa ansiedade está ligada diretamente à nossa forma de se alimentar, Totalmente. Né? Essa relação, quando a pessoa tá ansiosa, falando de intestino também, é isso. Ou o intestino solta, ou o intestino prende. Por quê? Porque tem terminações nervosas. E aí cada um responde de uma forma, né? Então, é isso. E quando você identifica, faz esse diagnóstico na sua prática clínica, em quais momentos você também precisa fazer uso de algum suplemento ou suplementar esses pacientes? A suplementação é super importante porque, lógico, com a alimentação a gente consegue suprir as necessidades de vitaminas, nutrientes, mas tem alguns caminhos que pode ser que a gente não consiga absorver completamente. Então, a primeira coisa é avaliar o intestino, que é onde a gente absorve essas vitaminas. E a suplementação vai complementar. Então, às vezes, o que a gente precisa de uma vitamina C? Preciso de uma vitamina C. Mas para eu conseguir bater o que eu preciso de vitamina C na alimentação, às vezes a gente vai ter a questão de calorias, dessa valor nutricional também e calórico. O suplemento, ele já tem a dosagem ideal que a gente precisa, e às vezes apenas uma cápsula, né? Então, não descartando a alimentação, é um complemento. Então, eu sempre falo, se você tiver o primeiro passo, né, numa reeducação alimentar, vamos melhorar a qualidade da sua alimentação. Segundo passo, vamos suplementar. Perfeito. Vamos complementar isso que tá faltando, né? Então, eu gosto muito de suplementar justamente por isso, para complementar, né? E qual é o seu queridinho na parte de suplementação? Gente, A pergunta de $1 milhão. olha, falando nesse processo aí de estresse, ansiedade, eu gosto muito do triptofano, né? Do Cerenzo, né? Então a Bionatus ela tem o Blue Cerenzo, que pra mim é o combo perfeito aí, se tratando desse assunto que a gente trouxe hoje em pauta, que ele tem, né? Os ativos que vão regular esses hormônios que a gente comentou. Então, cortisol, a serotonina.
Esta seria uma atuação do Cerenzo, né, que está presente no Blue Cerenzo, que é o D-limoneno. Exatamente. Agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre o triptofano, né, qual é o papel dele no organismo, como ele funciona, como ele age, porque é um dos componentes também do Blue Cerenzo. Isso, e os dois juntos, eles fazem uma dupla perfeita. Acho que você já pode falar também do D-limoneno, pra gente fazer um combo. Isso, ó, o D-limoneno, que é o Cerenzo, né, é a forma ativa do Cerenzo, ele é extraído do óleo da casca de laranja, então, um ativo natural. E aí ele vai regular esse relaxamento, ele é anti-estresse, então a função dele é isso, é relaxar, ele ser anti-estresse, né? E já o triptofano, ele é o precursor da serotonina, que é um aminoácido essencial, né? E aí ele melhora também o bem-estar. Então, serotonina é o nosso hormônio do bem-estar. Então, o triptofano, como ele é precursor da serotonina, você suplementando o triptofano, você vai ter uma melhora nesse aumento do hormônio da serotonina. Então, ele vai te deixar mais tranquilo, melhorar muito essa parte da compulsão alimentar, né? Porque aí você tem um controle melhor na hora de se alimentar, se a gente diminuir esses níveis de estresse e de ansiedade. Legal. O Blue Cerenzo, ele tem 100 miligramas do D-limoneno, que é o componente aí da laranja, Isso. que é conhecida cientificamente como Citrus sinensis, né, que é a laranja doce. E o triptofano, que é um aminoácido essencial, na dose de 50 miligramas. Você considera esta combinação e essa dosagem boa, eficaz e segura para tratar os seus pacientes? Sim, sim. Não, é a quantidade ideal. E como eu falei, você já tendo alimentos que também tenham esses componentes e suplementando, você vai intensificar mais ainda essa absorção, né, desses ativos. Então, gosto bastante e é um dos fitoterápicos que eu prescrevo. Legal. Lembrando também que não só a parte de medicamentos nosso lá da Bionatos, a parte de suplementação, ela também passa por todos os testes de controle de qualidade da Anvisa. Então, assim, não são obrigatórios, mas nós gostamos de padronizar todos os nossos produtos com excelência, por isso todos eles são padronizados segundo a Anvisa. Isso aí. E sempre na dose máxima que é permitida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Isso é importante para que a gente possa não só auxiliar nessa mudança de hábitos com doses eficazes, seguras, mas também para dar a segurança para o profissional que faz a prescrição de que tem um efeito e que o paciente vai ter uma tolerabilidade muito boa e também fazer uma adesão, que é iniciar o tratamento, e uma aderência, que é usar a longo prazo, porque também ele tem um custo-benefício muito bom, né? Muito acessível e um produto de extrema qualidade. E também entender assim, que não é usar um mês. O fitoterápico, ele é uso contínuo, né? E também tem que ter disciplina na ingestão, porque eu vejo muito isso, às vezes a pessoa não tem a disciplina de tomar todos os dias, ou às vezes não leva tanto a sério, né, o suplemento, quando é fitoterápico. Mas será que realmente vai fazer efeito? Você tem que ter paciência, também não vai fazer efeito do dia pra noite, né? Não é um medicamento controlado, com uma dosagem, que você vai ter um efeito imediato ali. Né? Então tem que ser uso contínuo, né? Então eu tenho que ter bons hábitos, né? Cuidar dos meus pensamentos também. Exato. E fazer uma suplementação adequada, mas não é parar a qualquer momento. Sempre ter um acompanhamento da nutricionista ou de um profissional da área de saúde para saber quanto tempo deve fazer essa suplementação e quais nutrientes devem ser adicionados na sua dieta, certo? É isso aí. E assim, a suplementação, entender também, por exemplo, o pessoal que está nos assistindo, nossa, eu vi eles falando ali que o Blue Cerenzo vai me ajudar no estresse e na ansiedade. Aí a pessoa compra, começa a tomar e fala, mas eu não tô tendo efeito. Mas ela continua a mesma rotina. Comendo errado, não tá praticando uma atividade física, não tá cuidando da rotina do sono, né? E aí não há suplemento que faça milagre. Se o intestino não estivesse funcionando bem, você não vai absorver esses ativos aí. Então é um conjunto, por isso que o acompanhamento é importante. Eu sempre olho aonde a gente tem que começar, por onde a gente vai começar. Normalmente a pessoa me procura, Paulo, quero emagrecer. Tá, mas peraí, para emagrecer você tem que passar por algumas etapas, né? Não é só cortar tudo, restringir tudo e começar a tomar um suplemento, não.
Vamos começar fazendo o básico, que é mudando e nutrindo, né, suas refeições com alimentos mais saudáveis, mais naturais. E aí depois o próximo passo é isso. Eu sempre faço isso. Normalmente eu nunca de cara já passo suplemento. Primeiro vamos cuidar da sua mudança, né? Mudar os hábitos. Pequenas mudanças constantes, isso, né? Isso, e isso não tem muito segredo, sabe? Qual que é a fórmula mágica para o emagrecimento? É você começar devagar. Eu sempre coloco metas alcançáveis para paciente. Eu nunca coloco meta, falando em emagrecimento, daqui um mês você tem que chegar a 5 quilos mais magro. Não. Nunca coloquei meta, por quê? Porque eu quero que essa evolução seja a longo prazo. Eu não quero que ele emagreça o objetivo dele em um mês, os 5 quilos que ele queria perder, e depois ele volta a fazer tudo de novo, porque ele não mudou os hábitos, né? Então há uma frase popular que a chapa que demora para esquentar, ela demora para esfriar. Então essa perda gradativa ela é importante também para depois a manutenção de um peso saudável. E não só peso. Por exemplo, se a gente falar também de outras coisas como insônia, né? Esses hábitos também vão contribuir. Agora eu tenho uma dúvida. Nós temos aqui um precursor da serotonina, que é o triptofano. E temos um outro agente aí anti-estresse, poderia assim dizer, e também que ajuda a diminuir a produção de cortisol de maneira direta ou indireta, que é o D-limoneno. Em quais casos você colocaria para os seus pacientes ou utilizaria uma outra substância que é chamada melatonina, né? Uma pessoa que tenha mais problemas de insônia. Em quais casos você poderia fazer esse uso? Olha, a melatonina, se a gente identificar realmente que o paciente está com insônia, ou mesmo fazendo o uso do Blue Serenze, por exemplo, diminui a ansiedade e ainda continua, então assim, a produção dela, por algum motivo, ele não está conseguindo produzir melatonina, né? Então aí, nesses casos, exatamente, a melatonina não é para todo mundo. A gente tem que testar, ver como funciona, equilibrar a dosagem, porque tem pessoas que têm mais sensibilidade, uma dose baixa, ela já vai ter um efeito muito bom, né? Então eu acho assim, se tem essa queixa de sono leve, né, acorda cansado, né? Então tem tudo a ver com esse sono reparador, né? O sono REM, que é o sono máximo que a gente atinge ali durante a noite. Então é isso, ver a qualidade do sono. Tá tendo dificuldade para dormir, sono muito leve ou cansaço na hora que acorda, então a gente investiga para saber se ele realmente está produzindo a melatonina ou não, né? Então nesses casos aí, a gente indica a melatonina. E sempre observando, né? Eu acho que até suplemento, que é natural, né, os fitoterápicos, a gente tem que observar como que os sintomas, né, se tá melhorando, se não tá melhorando, e fazendo tentativas, né, porque a gente tem que entender que o que é bom pra você não é bom pra mim, o que é bom pra Tabata não é bom pro Maurício, então é isso. Então cada caso é um caso. Então poderia dizer que aquela frase em inglês, start slow, go slow, comece devagar, vai devagar, ela funciona muito bem na suplementação. Com certeza. Legal. Lá na Bionatos, nós temos um produto que chama Sonopax, que ele é uma mistura, um combo de princípios ativos da melatonina com o triptofano e o magnésio. Como que o magnésio age aí, Paula? O magnésio, ele é um relaxante muscular, né? E ele tem milhões de benefícios também além desse, né? Mas falando em sono, ele vai dar aquele relaxamento. Então, o descanso, entrando nesse sono mais profundo, né? Às vezes a pessoa tá cansada, ou às vezes pelo treino, ou às vezes pela rotina do dia. Então, a principal função dele ali durante o sono é esse relaxante muscular. E deixa a gente mais... acorda mais descansado, né? Kali, eu vou sair daqui tomando Blue Serenze, e você? Eu vou tomar Blue Serenze e o Sonopax para deixar meu sono em paz. Para ter todos, né, esses ativos aí. Paula, eu gostaria de te agradecer. Eu não sei se o Kali tem mais alguma pergunta para te fazer. Não, eu só quero também agradecer a doutora Paula pela sua presença, pela sua contribuição aqui no nosso podcast Dose Máxima e que a gente possa ter outras oportunidades para você explicar sobre outros nutrientes e a gente abordar
outros assuntos para quem busca aí mais saúde e qualidade de vida. Muito obrigado, doutora Paula. Obrigado, Tabata, também. Eu que agradeço, gente, pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito gostoso, passou super rápido, né? Foi tranquilo, né? É, super gostei. Que ótimo. A gente marca os Vocês próximos. que estão aí nos assistindo, continuem nos seguindo nas redes sociais. A Paula está sempre lá, trazendo mais informações sobre os nossos produtos ativos e como eles podem nos ajudar no nosso dia a dia. Até o nosso terceiro episódio. Até.